Nos últimos 3 vídeos, eu compartilhei com vocês sobre como a gente começa a se entender realmente quem somos. Vimos o custo de fingir ser diferente de quem a gente é. E no último vídeo, a gente conheceu os nossos superpoderes. E nesse vídeo a gente vai fechar unindo tudo isso e respondendo uma pergunta muito importante, que é como você leva tudo isso para a vida real, de forma prática. E tem uma pergunta que muitas pessoas introvertidas fazem e que eu mesma já fiz para mim, que é: tudo bem, eu sei agora que eu sou introvertida, mas e agora? O que eu faço com isso? O mundo ainda é o mesmo e as exigências também são as mesmas. Então, como que eu posso viver isso de verdade sem fingir ser uma outra pessoa e sem precisar ficar me adaptando o tempo todo? E esse vídeo ele foi criado como uma forma prática que eu aplico já no meu dia a dia e ensinar vocês também, porque o autoconhecimento sem a aplicação ele só fica uma teoria bonita. E eu quero te entregar ferramentas reais que são baseadas na leitura do livro da Susan e na minha própria vivência, tá? Para você começar a viver de um jeito que respeite quem você é. E a autora no livro O Poder dos Quietos, ela fala sobre algo que eu achei muito interessante e fundamental, que cada pessoa tem uma zona de restauração, tá? Então ela chama realmente de zona de restauração, nicho de restauração. E os ambientes, as atividades e os ritmos que te recarregam de verdade. E conhecer a sua zona de restauração é o primeiro passo para você parar de se drenar, de se esgotar, tá? Então, para introvertidos, a restauração, ela geralmente vem da solitude, tá? E de um momento de silêncio ou de uma conversa profunda, em vez de 10 conversas superficiais. E precisa, às vezes, de um tempo sem tantos estímulos, sem o excesso de estímulos, e isso não é uma frescura, a gente já viu que isso é uma necessidade fisiológica, tá? Então, a primeira prática que eu trouxe aqui para vocês, que tá aqui no meu caderninho, eu vou mostrar, pega um papel e caneta ou no seu caderno mesmo. A gente vai dividir em 2 colunas. Então aqui tem uma coluna e aqui tem a segunda coluna. Aqui a gente vai mapear o que nos drena e o que nos restaura, tá? Então aqui na primeira coluna eu escrevi situações que me deixam exausta e situações que me deixam inteira, que me restaura, tá? E eu fui refletindo eu trouxe 4 exemplos aqui da minha própria vida para trazer para vocês e ver se faz sentido ou se você se identifica com alguma delas, tá? Então, a que me deixa exausta, eu coloquei trabalhar em eventos sem pausas, tá? E o que me deixa inteira é ler em ambientes silenciosos. Outro exemplo, situações que me deixam exausta, falar por horas. E situações que me deixam restaurada, falar em momentos pontuais, tá? Outro exemplo, falar ou ser acionada por muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso me cansa muito. E o que me restaura é conversar com 1 ou 2 pessoas no máximo.
Outro exemplo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o que me restaura é escolher uma coisa por vez e fazer focada, tá? Então, isso eu percebo que me ajuda. Então, a ideia é que você traga para materializar isso daí, que às vezes está na sua cabeça. Então, não é uma coisa para você fazer correndo, você pode fazer, eu até deixei o espaço para continuar fazendo ao longo da semana, ao longo dos dias, porque isso aqui é um mapa, gente. Isso aqui é um mapa de você, tá? Então, é uma coisa que a gente precisaria fazer como necessidade para uma qualidade de vida, para viver melhor, tá? Então, esse mapa aqui, ele ajuda muito e quando eu fiz, eu percebi que essas coisas realmente me drenam, essas coisas realmente me restauram, me faz bem, me elevam, tá? Me faz me sentir realmente inteira. E aí eu comecei a organizar a minha vida de um jeito diferente, tá? E nada radical, aqui é uma construção aos poucos com consciência, tá? A segunda ferramenta é sobre limites, tá? E as pessoas introvertidas, ela tem uma relação às vezes um pouco complicada com isso, tá? Então já peguei muitas vezes eu falando sim quando eu queria dizer não para não decepcionar uma pessoa, para não querer parecer antissocial ou por achar que eu tinha uma obrigação de corresponder ao que as outras pessoas esperavam de mim. Mas existe uma diferença enorme, tá? Entre você se adaptar em algumas situações e você realmente se trair, né? Se fazer algo que não é de você. Que vai ter algumas situações que nós precisamos sim nos adaptar, é preciso, tá? Mas isso é de forma consciente, a gente escolhe fazer isso. E você pode até ir a um evento e sair mais cedo, ou pode participar de uma reunião e ficar mais no seu canto, não ser a pessoa que mais conversa, ou pode até falar assim, olha, eu preciso de um tempo sozinha, sem ficar dando explicação para as outras pessoas. Isso é muito importante a gente começar a entender, tá? Então, a prática que eu quero trazer para vocês aqui é que o limite, ele vai atuar em nós como autocuidado, tá? E não como rejeição. Vai ser um limite que a gente vai estabelecer para fazer bem para nós mesmas, para cuidar da gente, tá? Então, toda vez que você sentir o impulso de falar sim, quando você quer falar não, você vai se perguntar: eu estou me adaptando ou eu estou me traindo? E essa pergunta, ela vai mudar toda uma forma de você pensar, de agir, tá? Então, a autora no livro, ela fala que os introvertidos que aprendem a negociar o mundo, esse mundo extrovertido, sem perder a si mesma, tá? Que a gente vai se adaptando e deixando de ser quem a gente é, tá? Então, as pessoas introvertidas, elas aprenderam a negociar com o mundo extrovertido, tá? Sem perder quem ela é, tá? E não fingindo ser o que elas não são, mas criando momentos de recuperação dentro da própria rotina dela, tá? Isso a gente chama de uma restauração estratégica. E eu lembro aqui, ó, da minha situação que me deixa inteira, fazer uma coisa por vez, falar em momentos pontuais, eu não preciso ficar falando o tempo todo, eu posso pensar e depois falar, tá? Então, a gente acha que não, mas às vezes
posso dizer de mim, né? Numa reunião, às vezes apresenta alguma forma de fazer algo no trabalho, por exemplo, e aí já quer saber qual que é a nossa opinião. Mas e aí? Será que não era bom a gente testar? Será que não era bom a gente ter um momento para pensar sobre aquilo e depois a gente pôr em prática? Sabe? Então, assim, são coisas às vezes parecem pequenas no dia a dia, mas a gente precisa mesmo ter essa pausa para pensar, tá? Para pôr realmente um limite nas coisas que a gente faz para cuidar de nós mesmas. A terceira ferramenta é a mais profunda e eu quero te parabenizar se você ficou até aqui. Parabéns, porque esse vídeo realmente ficou um pouco mais longo, mas ele é muito profundo e ele, em todos os sentidos, ele nos ajuda a ser quem nós somos com muita mais qualidade de vida. E é esse o objetivo. Então, parabéns se você chegou até aqui, tá? A terceira ferramenta é a mais profunda. Então, provavelmente é a que é mais mal compreendida, tá? Que é usar a nossa solitude como uma prática intencional ali de autoconhecimento. Pera, como que é isso? As pessoas introvertidas, elas naturalmente buscam o silêncio, tá? Então, mas existe uma diferença entre fugir do mundo e se encontrar, tá? Então, quando você tá sozinha, por escolha, com uma intenção, quero estar presente, e é onde nós temos mais percepções sobre quem nós somos, tá? É aí que surge esses momentos de conexão real. Então, não para se esconder, não para fugir do que está acontecendo, mas como um momento ali de conexão, de inspiração, tá? Então, a prática que eu quero trazer para vocês é a terceira, que é muito importante a gente ter um ritual de silêncio de 15 minutos por dia, pelo menos, e você vai aplicar com a sua rotina. Às vezes 5 minutos é o suficiente, 10, 15, mas a ideia é 15 minutos sem tela, sem música, sem nada externo, tá? Sem TV, sem nada. É só você ali observando teus pensamentos, tuas emoções, se você tem clareza ou não. E isso é o autoconhecimento em ação. Você observar como você está, sem nenhum estímulo externo, tá? E a autora mostra que a maioria das transformações que são criativas, né, e intelectuais de toda a história assim, do mundo aconteceram na solidão, no momento ali que a pessoa estava sozinha, tá? E não porque o grupo, o mundo, a sociedade não importa, mas porque você precisa se ouvir antes de conseguir ouvir outras coisas com clareza, tá? É um reflexo do o fora para dentro, né? E dentro para fora. Então, a gente olhar dessa forma ajuda muito também, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que e tudo isso é exatamente o que eu trabalho no meu curso de autoconhecimento, tá? Então, esse processo de voltar para dentro, de criar um espaço interno onde você se encontra de verdade, sem as vozes do mundo dizendo quem que você tem que ser, tá? Então, você não precisa mudar quem você é, você precisa entender quem você sempre foi. E a partir daí você vai ver o que você quer mudar ou não, tá? Então, a gente começou essa série, né, de 4 vídeos com uma pergunta simples e se o que você sempre chamou de defeito não fosse um defeito, tá? E ao longo desses vídeos, a gente foi vendo que a introversão não é timidez, que o mundo, em alguns momentos, foi construído para uma pessoa específica, tá? Mas isso não define quem nós somos.
e que nós temos qualidades, superpoderes que o mundo ainda está aprendendo a reconhecer, mas nós somos os primeiros a ter que reconhecer isso, tá? E viver de uma forma autêntica não é querer rejeitar e ir contra o mundo, pelo contrário, é saber quem você é dentro dele, tá? E o livro da Susan foi um ponto de partida para mim, tá? E o trabalho de verdade que eu acredito que muda a relação com nós mesmas, ela acontece dentro da gente. E para esse processo, eu quero te convidar agora para fazer parte, tá? E se essa série te tocou em algum momento e você se reconheceu ou sentiu, né, que finalmente alguém estava falando sobre isso, esse é um momento, é um sinal. E eu tenho um curso de autoconhecimento feito especialmente para mulheres que querem se entender e realmente, assim, de verdade, criar essa conexão. E não é só teoria, é prática, é vida real. E o link tá na descrição do vídeo. Eu te espero lá e eu quero te ajudar nesse momento a construir todo esse caminho e esse processo, tá? E obrigada por ter ficado aqui nesses 4 vídeos. Me conta nos comentários qual foi o seu maior aprendizado, que eu quero muito saber.